Lendas que contam incríveis façanhas, onde duendes, sereias e serpentes são personagens do imaginário popular e testemunhas de um passado ainda vivo na memória do povo ribeirinho. O Documento Nordeste de hoje faz um mergulho no tempo e leva você a um agradável passeio pela história. Nossa equipe foi às cidades de Petrolina e Juazeiro, entre os estados de Pernambuco e Bahia, onde, às margens do Velho Chico, ainda é possível ouvir histórias de seres mágicos que habitam o rio, desde que ali desembarcaram os invasores portugueses. As lendas do Velho Chico você confere agora. Um cenário exuberante e ao mesmo tempo mágico e misterioso de uma história que renasce a cada dia. O Rio São Francisco, ou como é carinhosamente conhecido pelos ribeirinhos, o Velho Chico, nasce na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, numa altitude de 1.428 metros acima do nível do mar. O rio passa por 150 cidades e povoados até chegar ao Oceano Atlântico na divisa entre Alagoas e Sergipe. Considerado por muitos o rio da integração nacional, o Velho Chico possui hoje uma rede navegável de 6.000 quilômetros de extensão. Sua bacia hidrográfica é de aproximadamente 640 mil quilômetros quadrados, onde vivem cerca de 10 milhões de nordestinos. Correndo entre planícies de terras férteis e clima quente e seco, as águas do Velho Chico banham 5 estados brasileiros até chegar ao mar. O espetáculo da natureza é equivalente a 2 vezes o estado de São Paulo. O Rio São Francisco nasceu na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Desceu da serra e deslizou nas terras abaixo da serra até Paulo Afonso. A presença dos portugueses no Rio São Francisco se originou não lá nas nascentes do Rio São Francisco, mas aqui no estado de Pernambuco, na fazenda Panela d'Água, município de Belém do São Francisco. Daí vieram os portugueses para ali e subiram o rio. O povo recebeu, o povo daquele tempo, recebeu os portugueses com muita cortesia. Não houve choque de maneira nenhuma. Choque nem de ideias, nem de política. Então os portugueses subiram por aqui o Rio São Francisco e foram colonizando algumas das cidades hoje existentes de São Francisco. A navegação no Velho Chico iniciou em 1681, com a notícia do descobrimento de ouro, quando o rio passou a ser a principal via de acesso ao mar e às minas de ouro e pedras preciosas. Até então, o São Francisco era tido como um rio sem muita importância, em virtude do atraso das vilas que nasciam dos currais em relação a outros centros urbanos. Com a expansão dos currais, através da comercialização crescente do gado vindo do litoral, muitos colonos se deslocaram da capital para as margens do Velho Chico, iniciando, embora precariamente, os primeiros passos da navegação de carga no São Francisco. Antigamente a gente viajava de Pirapora a Juazeiro, naqueles vapor gaiola,
E teve tempo, que aquilo é de frase, não existia barragem. No tempo que chovia muito lá para cima, o rio melhorava aqui, né? Aí a gente começava a viajar, eu passei num vapor por nome São Salvador. Nós fizemos uma viagem com 90 dias. Foi a pior viagem que se fez, foi essa, que o vapor era muito fundo. Era um dos vapores de 30 e tantas toneladas e mais fundo do que os que pegavam 100 toneladas, como o Benjamin de Maranhão. Então aí nesse intervalo dessa viagem, o rio secou muito e nós fizemos cerca de ramo, que não existia barragem. Aí os comandantes não queriam ficar parados, a gente fazia cerca de lá, o rio largo assim, não sabe? Aí você atravessava o rio de um lado para o outro com a calça arregaçada com água no joelho. O lugar mais fundo que dava era 35 centímetros de água de altura. Os índios foram os primeiros habitantes do Velho Chico. Bravos guerreiros, os tupis conquistaram as terras ribeirinhas, expulsando seus antigos moradores. Aqui, eles fundaram pequenos arraiais, iniciando assim o domínio da região. A conquista definitiva das terras do Velho Chico iniciou em 1543 com os colonizadores portugueses. Muitos índios e negros quilombolas foram perseguidos, massacrados e escravizados na luta pelo domínio das terras ribeirinhas. O povoamento do São Francisco aconteceu pela influência dos bandeirantes e depois dos comerciantes e, sobretudo, ele teve uma influência muito grande porque ele foi realmente, como continua sendo, o rio da unidade nacional. Pois nascendo lá em Minas Gerais, ele liga o centro do Brasil com o oceano, até o Oceano Atlântico, onde deságua. É, portanto, o rio unicamente, é o único rio, o maior do Brasil, que é genuinamente nacional. Por essa razão, ele é chamado Rio da Unidade Nacional. O povoamento começou com os bandeirantes. Logo em seguida vieram os colonizadores que traziam o gado e a mineração também teve muita influência na parte de Minas. Na Bahia, depois que entrou na Bahia, não teve mais nenhuma influência a mineração. E os mineiros, por sua vez, fizeram o povoamento graças à criação de fazendas que foram crescendo, se desenvolvendo ao longo de todo o rio, até que se transformou num povoamento total, onde a influência religiosa foi muito grande, tanto em Minas como na Bahia, com os capuchinhos e os franciscanos. A navegação começou com o índio e sua canoa. O índio morava na beira do rio e com um tronco de madeira ele fez a primeira canoa. Com essa canoa ele atravessava o rio para ir para as ilhas onde plantava mandioca e de lá voltava e plantava mandioca e também pescavam. E vivendo na margem do rio, eles sempre usavam as canoas. Depois das canoas, o rio foi crescendo e se instalaram os portugueses na margem do rio. E os portugueses, sentindo a necessidade de comércio, que era o natural deles, criaram os ajojos. O ajojo era composto de 4 embarcações amarradas com cipó e couro cru para transportar as cargas descendo, transportar o que eles produziam descendo e na subida traziam os artigos do rei que vinham de Juazeiro, do reino. O Rio São Francisco foi batizado pelo navegador genovês Américo Vespuccio em 4 de outubro de 1501.
21 anos mais tarde, surge o primeiro núcleo povoador das margens do São Francisco, onde hoje se localiza a cidade de Penedo. Nesta época, a cidade alagoana era conhecida pelo intenso mercado de escravos que ali aportavam, que significava a porta de entrada dos colonizadores rumo às terras do interior do Nordeste. Pouco tempo depois, no início do século XIX, surgem rumores por todo o sertão da descoberta de ouro às margens do Velho Chico. A promessa de riqueza fácil trouxe sonhadores, exploradores e toda a sorte de aventureiros para a região. Secada a fonte de ouro, o povo retoma a atividade do couro, nunca antes totalmente interrompida. O vale volta novamente à pecuária e à agricultura de vazante, só que desta vez sob o domínio do latifúndio e da arrogância dos coronéis. Nós temos na história do São Francisco um aspecto que deve ser sempre focalizado. É o poder político dos antigos chefes políticos da região. O poder político dos antigos chefes da região era sustentado pela força do cangaço. Cada uma cidade destas tinha um chefe político. Cada chefe político mantinha o seu prestígio através da força do cangaço. Cada um deles tinha nas suas fazendas uma turma de cangaceiros para garantir os seus atos, os atos políticos deles. Mesmo considerado o marco da conquista do interior do Nordeste brasileiro, o São Francisco não é apenas conhecido por seu passado de lutas e glórias. Para os pesquisadores, o Velho Chico representa a principal fonte de inspiração de uma tradição ribeirinha que vem sendo conservada há mais de 3 séculos. As lendas do Velho Chico contam histórias de seres encantados que habitam as profundezas do rio e guardam seus segredos e mistérios. O próprio rio encontra na lenda da Índia Irati a história de sua criação. Irati, bela filha da Serra da Canastra, os guerreiros da Terra Quente nos mandaram a flecha do desafio. Ei-la, dizei-nos como devemos devolvê-la. Vós sois mesmo os guerreiros de Irati? Sim! Pois ide lutai, ide voltai. Ao regressarde, Irati depositará na boca dos seus guerreiros o beijo da vitória. Onde estão os meus guerreiros? Dizei-me, ó céu!
Ordem de roteiro! Onde estão os meus guerreiros? Dizei, meu sol, que brilha tão intensamente! Onde estão os meus guerreiros? Onde estão os meus guerreiros? A história do rio, o que corre, o rio que foi feito pelas lágrimas de Arati, é pontilhado de lendas. A lenda, há mulheres bonitas que moram no fundo do rio, como a Mãe d'Água. A Mãe d'Água é aquela mulher bonita que aparece, que conversa e que quer levar as pessoas para o seu reino. Depois da Mãe d'Água tem uma figura muito nossa do Rio São Francisco, que é o Nego d'Água, o menino peralta, traquina, que faz batuques nas proas das canoas e que corria nas coxias das barcas. Também neste rio tem lendas do cachorro que vai à festa no céu. É um cachorro encantado que mora no fundo do rio e que pode ir lá para a festa do céu e voltar, trazendo muitas benesses para a gente. Há sempre também um vapor fantasma e muitas lavadeiras, muitas aguadeiras, as pessoas que tiram água do rio para vender ou para levar para o seu próprio consumo, têm visto em noites de escuridão um vapor fantasma. E sempre a pergunta de uma criança é a mesma: mamãe, que luz é aquela, que vapor aquele que vem acolá? E a mamãe sempre responde: é o vapor fantasma, minha filha, que vem nos visitar. A falta de instrução e o espírito ingênuo do sertanejo levou o homem ribeirinho a cultivar crenças e superstições, certamente herdadas de um universo imaginário do índio e do negro escravo. Na luta diária pela sobrevivência, ele buscava no sobrenatural a explicação mágica dos fenômenos da natureza. Dos índios, ouviu as primeiras histórias. Com o passar do tempo, os portugueses usaram as lendas como instrumento de dominação cultural. Ainda hoje, é comum encontrar pescadores que dizem ter visto seres mágicos que emergem das profundezas do rio para assustar os navegadores intrusos. As lendas começaram com os portugueses. Os índios não tinham quase, as lendas eram muito pouco, mas os portugueses que vieram do litoral para povoar o rio, eles ouviam dos índios algumas histórias. E naquelas noites imensas de solidão e medo, os portugueses começaram a também criar as suas lendas e as lendas e assombrações do São Francisco. Naturalmente, depois que a navegação começou, surgiram lendas diversas, entre elas a do vapor fantasma, que aparecia exatamente próximo a Ibotirama. Aparecia e nunca chegava. Esse era realmente um vapor fantasma. E que época surgiu e por que surgiu? O vapor apareceu até quando começaram as barcas a motor. Aí os vapores foram decaindo e desapareceram. Em 1960. Rapaz, nunca vi não. Você não, mas mas bom, os amigos da gente sempre dizem. Você sabe de uma? Eu fui pescador, eu pesquei, mas nunca achei essas novidades. E o pescador que disser que tem essas coisas, rapaz, eles não falam muito a verdade não. Nunca vi um bicho d'água. E o bicho d'água, a fera d'água que eu vi mais valente que eu tenho visto, é jacaré. E o jacaré, se pegar, ele mata a pessoa mesmo, ele mata. Como fenômeno social, a crendice e a superstição nas regiões do São Francisco não apresentam diferenças significativas em relação a outras épocas ou lugares.
Diferem apenas em sua forma de manifestação, caracterizada pelo fato de alguns mitos existentes serem próprios da região do São Francisco e se relacionarem com os perigos nele encontrados pela população ribeirinha. Tais lendas, no entanto, continuam vivas na memória dos ribeirinhos ainda hoje. Eu nasci no dia 6 de março de 38 e entrei no Rio em 49, junto com meu pai. Naquele tempo era o tempo de outrora. Devido meus pais, meus avós para lá, tinha muita lenda. Para ver que a devoção com Deus, com Cristo, com o rio, Emanjá, Mãe d'Água, e até o Nego d'Água, como você falou, tem a lenda. Eu, de 49 para cá, vivo no Rio, me aposentei pelo Rio. Nunca vi, mas que tem um rio tem. Tem a Emanjá tem. Tem o Nego d'Água tem. Tem a lontra tem. Tem a capivara tem. Tem o jacaré tem. Tem a piranha tem. Agora, piranha, jacaré, capivara de carne e osso. Agora a Emanjá, Nego d'Água, lontra, eu nunca vi não. A lenda da região nossa do Rio São Francisco é a lenda mesmo, lógico, ligada ao rio, né? Que é a lenda de o rio, que é uma coisa forte na presença de todo mundo, né? Onde o rio passa, tem essa presença forte. Aí, por exemplo, a lenda do Nego d'Água é o pescador que sai, né? Que é um duende, tá entendendo? Assim, que às vezes brinca com ele, às vezes protege ele, se ele não chatear, aquela coisa, tem as lavadeiras, né? Que fica ali no lado do rio. Aí, quer dizer, onde tem povo, você tem a história para meter o medo no menininho, para não entrar dentro da água, que ele não sabe nadar ainda, tá entendendo? Ela está trabalhando ali, às vezes, e está contando aquela história, assim, criando, que é a história oral, faz parte da história oral de pai para filho, né? Eu tenho mesmo um aluno que diz, assim, que o avô dele, a mãe dele, viu o Nego d'Água no rio, tá entendendo? Que o avô dele viu a Mãe d'Água, tá entendendo? Que o pai dele viu, assim, ele fala certo. E o pai dele, você vai lá, assim, não é de brincadeira, você vai lá, o pai dele viu também, tá entendendo? Quer dizer, são pessoas, assim, do povo que acredita, né? Aí, quer dizer, e esse lado da nossa cultura, né? A nossa marca, a nossa identidade mesmo, assim, não tem essa diferença, né? Isso aí é o que faz a diferença daqui para outra cidade. Uma das mais conhecidas lendas do Velho Chico é a das carrancas, que os ribeirinhos consideravam uma espécie de tótem, cuja função era defender as embarcações contra os perigos e as ameaças das profundezas do rio. A sua origem, segundo conta Wilson Lino, vem de ornamentos usados nas embarcações dos antigos fenícios. A interpretação mítica, porém, não parece ser a mais plausível para explicar as origens desta curiosa manifestação artística do homem são franciscano. As carrancas são figuras horrendas que começaram a aparecer nas proas das barcas dos homens ricos da região. Conta-se que um barqueiro, muitos barqueiros, aliás, viajavam aqui de Juazeiro a Pirapora levando a mercadoria e quando colocavam na sua barca uma carranca. E muitas vezes essa carranca dava um gemido muito feio. O segundo gemido já era para tirar toda a tripulação e toda a mercadoria. A carranca dava o aviso de que a barca iria naufragar. E essa lenda continua até hoje. As carrancas não estão mais nas embarcações, mas estão na casa de todo ribeirinho, de todo São Franciscano que se preza. As lendas do São Francisco, a maior de todas é a da carranca. A carranca foi colocada no topo das barcas que viajavam, que trafegavam por São Francisco naquelas épocas, décadas de 20, 30 e para cá. As carrancas foram adotadas como, eu já disse, não é? Para espantar, de acordo com a lenda, para espantar os espíritos malignos. E essa lenda perdurou até enquanto houve navegação de barcas no São Francisco.
a carranca hoje é um símbolo da navegação daquela época. Segundo os historiadores, a presença das carrancas nas embarcações do São Francisco surgiu há aproximadamente um século, como elemento de decoração dos barcos que transportavam suprimentos ao longo do rio. Os donos das embarcações, para atrair maior freguesia, começaram a enfeitar a proa dos barcos com esculturas exóticas esculpidas em madeira. Desapareceram por volta do ano de 1955, com a extinção das barcas. As carrancas surgiu depois de muito trabalho. Eu fazia o tecílio, pote, panela, caqueiro. Aí tinha muita loiceira e eu vi que a situação da gente estava muito precária. Daí um dia fui no Rio de São Francisco. Cheguei lá que a gente carregava água do rio. Nesse tempo não tinha água em casa encanada. Aí eu fui buscar água, 3 horas da madrugada, eu, meu velho e minha irmã. Aí quando eu cheguei lá tinha um pé de moçambique. Aí quando eu olhei para aquele pé de moçambique, me deu a sensação que ali tinha barro. Aí eu fui pedir, meu glorioso Senhor de São Francisco, pelas ondas dessa água que vai jorrando, me dá a graça de eu melhorar de minha situação e meu marido deixar de pedir esmola e minha filha se formar. Aí voltei em casa, peguei um picareta e voltei. Cheguei lá, cavei. Quando eu cavei, deu numa pedra, bateu numa pedra, aí clareou o fogo na pedra. Aí eu fui, botei o picareta no chão e falei com São Francisco. Muito obrigado, São Francisco. Tenho certeza que de hoje em diante vai melhorar a minha situação. No papai barra e na mamãe terra. Porque aqui eu vou arranjar barra e vou fazer tudo enquanto o Espírito Santo me iluminar. No centro do Pernambuco, no Nordeste brasileiro, no ano de 900 a 12 de fevereiro, no termo de Vila Bela que nasceu um cangaceiro. A cara de cavalo é porque eu comparo a carranca com o homem. Porque o homem é o amigo do cavalo. E aquele furo no olho das carrancas é uma homenagem a Zé Vicente, que é o meu esposo. Porque ele trabalha comigo e outro que ele obedeceu, não a mim, mas o Espírito Santo. Porque o pedido que eu fiz, ele sofreu para não deixar de pedir esmola. Porque ele disse que ia pedir, minha velha, eu vou pedir esmola porque quando eu nasci deficiente, foi para pedir esmola até o dia que eu morri. Eu digo, não. Se você tem uma companheira que Deus lhe deu, você não pode pedir esmola assim à toa. Aí Deus me ajudou, que ele obedeceu e conseguiu a me ajudar no barco. E eu acho que ele trabalha mais do que eu. Quando no mês de novembro, dando a primeira chuvada, reúne as vaqueiramas em frente à casa caiada, vão olhar nos campos baixos se as ramas estão fechadas. O vaqueiro da fazenda é quem se monta primeiro. Tem seu cavalo amarelo, calçado muito ligeiro. E vai o campo pensando na filha do fazendeiro. Quer dizer, o Brasil é muito grande, né? É grande, cada pessoal tem sua cultura diferente. O Pernambuco mesmo é completamente diferente do Rio Grande do Sul. Aí, quer dizer, aí nós temos que existir também, né? Isso aí não deixar morrer isso que vem de muitos anos para cá. A carranca, gente, é uma lenda, é um mito, é a força da lenda.
é a sabedoria popular, é o imaginário do povo. Olha, se há verdade científica e há a lenda, vamos ficar com a lenda, porque Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus. Ah, meu Rio São Francisco, o rio mais brasileiro, que não podendo abraçar inteirinho toda imensa e bela terra brasileira, se despedaça, se suicida no estrondo de uma cachoeira.